Hoje com a questão 26, ainda no capítulo 2, sobre os elementos gerais do universo, falando sobre espírito e matéria. A pergunta 26 nos diz: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, aqui ele vem nos mostrar que a gente tem condições de, nesse momento, de conceber isso pelo pensamento. Porque, de outra forma, como nós já vimos nas perguntas anteriores, ainda não é possível pela nossa condição evolutiva. Mas com o tempo e com a depuração do nosso espírito, isso será cada vez mais possível e real em nossas vidas. O espírito miramês assim nos fala sobre este tópico. A ciência vem trabalhando pelos meios de que dispõe para encontrar o espírito. Ela já sentiu a sua presença em muitas das suas pesquisas, e é por essa verdade que o procura. Notamos o grande interesse de todo o mundo científico e filosófico na busca de mistérios, cujos fenômenos têm beneficiado todos os povos, desde os fatos sociais mais puros à fé humana e divina. O espírito é força dentro da força maior, Deus, que o alimenta e sustenta em todos os rumos, condicionando valores e desatando luzes em todos os corações. A alma, mesmo presa à matéria, é livre na sua essência. Ela tanto cede aos processos inferiores, quanto se interliga com o bem, dando forma à energia, para trabalhar no campo imenso da expansão das qualidades elevadas, que vibra em tudo, pelo amor que irradia em todas as substâncias. Pelo pensamento, podemos deduzir que somos individualidade separada da matéria, e que a matéria é uma substância separada do espírito. Porém, no caso do espírito encarnado, é forçoso compreender a necessidade da alma progredir e fazer com que a matéria avance com o progresso, desfazendo-se da sua própria letargia. Quanto mais estudamos, mais vamos tomando conhecimento dos segredos da natureza, compatíveis aos segredos do espírito. E esses conhecimentos nos trazem certa luz e força, de maneira a nos libertar ou ajudar na nossa libertação espiritual. Podemos conhecer o espírito sem a matéria. A experiência do momento pelo qual passamos nos dá meios para este conhecimento, não somente pelas experiências próprias, como pelas anotações e vivência dos outros. Cada trabalhador deste campo dar-nos-á uma parcela de confirmações da existência da alma livre da matéria. Os irmãos que carregam no coração a infelicidade de negar a sua própria existência como espíritos livres, que sobrevivem depois do túmulo, estão mentindo para si mesmos, esforçando-se para apagar a chama de verdade acesa no coração pela mão divina. Ninguém consegue contrariar as leis espirituais. A força de Deus se sustenta e dá vida. Negar o próprio Pai é desmantelo da consciência, é desajuste dos próprios sentimentos. Não existe uma família, uma criatura sequer na Terra, que já não tenha constatado um fenômeno de ordem espiritual. Cada vez que o tempo avança, mais visíveis vão ficando as comunicações dos desencarnados com os que transitam na carne, trocando ideias, estimulando sentimentos e inspirando escritores em todos os campos do saber. Negar os fatos tão comuns entre os homens é torcer uma verdade que está desabrochando como o sol do meio-dia. O espírito é livre e comunica onde quer que seja, fazendo a vontade de Deus na instrução e no amparo a todas as criaturas da terra. Quem nega o espírito está recebendo seus benefícios pela água que bebe, pelas vestes que usa, pela comida que o alimenta, pelo ar que respira e pela paz que desfruta, porque os espíritos do Senhor, em falanges do bem,
tem ação em todos os reinos da natureza, para que surja a harmonia na criação. Se a própria ciência, nos dias que correm, já nos mostra muitas coisas que estavam antes invisíveis, e se já desfrutamos destes véus que se suspenderam, como não crer no mais além? A carne é um dos véus inúmeros na escala infinita dos segredos de Deus. Se estudarmos profundamente os fundamentos filosóficos, encontraremos verdadeiramente o espírito envolvido em outros corpos que lhe garantem a grande viagem evolutiva para Deus, o seu Criador. Entretanto, ele não depende do corpo para continuar a sua vida em outra faixa. O corpo é que depende dele para lhe garantir a forma que usa como homem. Procuremos trabalhar para maior liberdade, que nesse esforço, sendo uma prece, os céus nos atenderão, fazendo-nos cada vez mais livres. Maravilha, não é, meus amigos? Quanto aprendizado! Como é bom estudarmos, nos instruirmos, nos libertarmos, muitas vezes, daquelas ideias pré-concebidas, falsas, que só nos distanciam da verdade de Deus e da justiça divina. Então vamos cada vez mais internalizar esses conhecimentos, procurando elevar o nosso espírito cada vez mais, para que a matéria seja apenas um instrumento para o crescimento do nosso espírito, mas, acima de tudo, procurando elevar, crescer e evoluir como espírito, como ser eterno, como alma imortal.